Attus Talks, conectando você ao universo Attus. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Attus Talks, o podcast da Attus Educação que atualiza o seu amanhã. A cada novo episódio, vamos discutir e compartilhar assuntos que envolvam a educação, a inovação, o empreendedorismo e outras temáticas relacionadas com o universo da Attus. Eu sou a Valesca Reichel, sou Head de Marketing da Attus Educação e apresentadora desse podcast. Então, pessoal, antes de começarmos o nosso episódio, eu quero lembrar a todos que a Attus Educação está com um processo seletivo para as vagas para o inverno de 2023 abertas, tanto através de ingresso especial, como também por transferências nos seus cursos de graduação e também de pós-graduação para mestrado e doutorado. Essa é a oportunidade que você não pode perder de iniciar seus estudos ainda esse ano, em agosto de 2023. Saiba mais informações e inscreva-se em www.attus.edu.br. Mas vocês lembram daquele personagem que dizia que saúde é o que interessa e o resto não tem pressa? Pois é, parece que ele estava com a razão, pois cuidar da saúde é primordial para termos uma vida mais plena, mais tranquila, mais feliz e também para trabalhar melhor. Mas como que as empresas podem, além dos seus cuidados com a saúde, ir além e promover uma melhor saúde dos seus colaboradores? A resposta pode estar na tecnologia. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com as nossas convidadas, a Priscila Mia e a Josiane Razeira. A Priscila é graduada em Sistemas de Informação, também é mestre em Ciências da Computação pela PUC do Rio Grande do Sul e atua no time de liderança e dados e inteligência da IGE Saúde, que é uma startup de dados em saúde. Foi a primeira FinHealth do Brasil e é uma das maiores health techs da América Latina. Seja muito bem-vinda ao Attus Talks, Priscila. Muito obrigada, Valesca. Obrigada, Attus. Agradeço muito o convite. Estou bem empolgada aqui para compartilhar com vocês um pouco dessa parte de tecnologia voltada para a área da saúde. Ah, que show, Priscila! E nós também vamos conversar com a professora Josiane Razeira, que é psicóloga, especialista em dinâmicas das relações conjugais, também é mestre e doutora em psicologia pela Unicinos e é coordenadora do curso de psicologia da Attus Educação na unidade de Passo Fundo. Tudo bem, Josi? Olá, Valesca. Olá, pessoal da Attus e comunidade. Empolgada para falar sobre um tema que envolve a todos nós e muito honrada também em participar desse momento com a Priscila, que tem muito aí para nos trazer de informações e novidades na área da saúde. Que legal, Josi. Muito obrigada pela tua participação aqui conosco. E vamos então começar a nossa conversa pelo que interessa, não é mesmo? Que é a saúde em si. Então vou pedir para a Priscila contar um pouquinho pra gente como que surgiu a ideia da IGE, como é que foi essa proposta de investir na saúde dos colaboradores, das empresas, de uma forma mais inteligente e também mais integrada, não é isso, Priscila? Com certeza, Valesca. A ideia da IGE, ela vem lá da época, né, que o fundador foi dar um passeio lá no Vale do Silício e viu que lá a área da saúde, junto com tecnologia, estava voando, né? Já tinham vários projetos, já tinham vários estudos. Então, ele conseguiu naquele momento enxergar que o modelo que hoje existe de saúde não vai dar certo e não está dando certo, né? Se a gente olhar aqui os jornais, né, muitas vezes trazem dados de saúde, de utilização de saúde reativa, que é aquela saúde onde tu usa o teu plano de saúde ou que tu vai numa emergência, né, porque tu tá com algum problema. Esse tipo de saúde é algo que é um gargalo, que é um problema e que realmente está sendo mostrado que não vai funcionar por muito tempo, né? Principalmente a parte dessas operadoras de saúde, infelizmente, se elas não se repaginarem, né? Não pensarem em um outro formato de funcionamento. Então, ele enxergou lá naquela época que isso aconteceria e pensou, não, quem sabe a gente faz agora um modelo diferente, um modelo de saúde preventiva e
preditiva, né? E aí entram essas 3 linhas em que aí já atua, né? A saúde reativa, que é o que já existe, quando as pessoas precisam de um atendimento emergencial, e isso nunca vai deixar de ter, mas a tendência é que isso diminua, né? Isso seja mais em casos pontuais, sei lá, um acidente doméstico, algo nesse sentido, e não por desenvolvimento de doenças que podem ser prevenidas, né? Que hoje são as que mais matam, e aí atuando, então, especificamente, né, colocando a inteligência e tecnologia para atuar nas áreas de prevenção, né, onde tu vai ter ali hábitos e construções que tu vai precisar realizar junto dos teus clientes e pacientes, e a predição, que aí é algo que fica um pouquinho mais acima, que tem uma inteligência um pouquinho mais robusta, né, que envolve questões mais de probabilidades, e aí essa informação que tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né, e que a gente faz a curadoria disso e de alguma forma, né, trazer isso para ajudar as pessoas para que elas sigam um caminho que não leve para aquela predição que a gente está enxergando. Muito interessante, Priscila, a tua fala, e ela me deixa vários ganchos para seguir a reflexão, mas um dos que eu acredito ser extremamente importante comentar é essa ideia de prevenção versus reação ao adoecimento. Obviamente que, enquanto psicóloga, tenho um olhar voltado de uma maneira mais acentuada para a saúde mental, mas não faz com que eu deixe de olhar para o ser humano como um ser integrado, né, que precisa estar bem, tanto fisicamente como emocionalmente, psiquicamente, assim por diante. A gente tem uma ideia, historicamente, de que ter saúde pode estar vinculado à ausência de alguma doença. E isso já há alguns anos vem sendo desmistificado pela própria Organização Mundial da Saúde, que uma condição adaptativa do sujeito, uma condição de saúde, vai muito além da ausência de uma doença. Ela diz respeito também à qualidade de vida, à forma com que os hábitos desse sujeito em sociedade, em grupo, em família, no ambiente de trabalho, inclusive. Já que, enquanto indivíduos, somos seres integrados, que interagem entre si em todos os ambientes que está inserido. Então, penso que enquanto prevenção, a gente ainda tem muito a avançar, porque na história da humanidade nós temos caminhado muito no âmbito da reação a algum tipo de doença. É interessante, né? Porque na própria fala inicial da Priscila, ela comenta sobre essas diferenças, né? Até queria te pedir, Priscila, para falar um pouquinho mais da diferença entre saúde preventiva, a saúde reativa e também tem a saúde preditiva, né? Qual é a diferença entre esses 3 focos de trabalho da IJA e onde a gente pode ter uma evolução maior? A parte mais de prevenção, a gente consegue com um trabalho bem mais difícil, né? Que envolve um pouco do que a Josi comentou. É uma desconstrução, tu tem toda a parte psíquica da pessoa. Muitas vezes até os hábitos dessa pessoa estão muito atrelados à situação, o momento emocional dessa pessoa. Então, se essa pessoa, ela talvez esteja entrando até num diagnóstico de transtorno mental, né? E aí a Josi também pode explicar um pouquinho mais sobre isso, porque às vezes as pessoas pensam, transtorno mental, já pensa de uma forma muito pejorativa, e existem vários tipos de transtornos mentais, mas isso não significa, né, que seja uma coisa muito grandiosa, no sentido de gravidade, né? Mas existem várias questões muito atreladas a isso que fazem desse trabalho algo muito difícil, né? Mas não é impossível. Então, a linha de prevenção, na realidade, muitos de nós, a gente sabe como que funciona, né? A gente sabe que a gente não pode comer doce todos os dias. A gente sabe que a gente precisa fazer até 150 minutos de uma atividade moderada, vigorosa por semana. Então, assim, essas questões mais comportamentais as pessoas sabem, só que elas não fazem, né? E aí vem a área que a gente precisa pensar
de que forma que a gente vai ajudar essas pessoas a se prevenirem, né? Porque existem gatilhos por trás disso, né? E hoje em dia, a tecnologia, ela ajuda muito, mas ela também tem o seu ônus, né? Então, por exemplo, olhando mais para a parte de redes sociais e influenciadores e etc. É muita coisa vendida ali, né? Então, para uma pessoa que não está a fim de ter um desgaste, que não quer fazer um esforço, etc., para eles o atalho é muito fácil, né? Então, vou lá pegar a fórmula mágica de uma influenciadora digital, ao invés de eu fazer o caminho da prevenção, né? Porque, enfim, é mais confortável fazer isso. Então, a linha da prevenção ela é muito mais um cuidado na parte de comportamento e hábitos, que deve ser disciplinado e que deve seguir uma regra e que deve ser contínuo. E aí tem a parte da predição. E aí a predição, sim, vai usar algoritmos, vai usar os dados dessa pessoa. E aí, com base nesses dados, a gente vai ter aí a probabilidade de uma pessoa, por exemplo, ter um problema do coração em 10 anos. Isso existe esse algoritmo, tem como calcular essa probabilidade. E aí, com isso, né, pegando a parte de predição, conseguir chegar antes, né, dessa doença. A gente está vendo, em até 10 anos essa pessoa vai desenvolver alguma coisa. Então, já vou atuar com essa pessoa para que isso não aconteça. E isso pode ser feito para vários outros tipos de doenças, né? E a IJA, quer atuar nos top 5 doenças que matam mais. Então, atuar na parte de prevenção é difícil, porque tem a parte da comunicação e a desconstrução e o mindset, e a parte de predição, que também é difícil, porque a gente precisa ter todos esses dados, a gente precisa construir com a certeza de que esse dado está claro, está certo, não existe coisas faltando, né? E ainda depois tem o pós disso, né, de conseguir comunicar entre a equipe para que tenha um trabalho efetivo no final. Perfeito, Priscila. Acho que você traz alguns aspectos bastante importantes e essa diferenciação que é imprescindível a gente ter na ponta da língua, né? A questão da predição, da prevenção e da própria reação ao adoecimento. Penso que você provoca essa questão da saúde mental, do quanto a gente ainda precisa avançar, até mesmo em questões de estereótipos. Então, se tem uma ideia ainda, em pleno ano de 2023, transtorno mental é coisa de louco, ir para terapia é coisa de louco, desconstruções que historicamente a gente vem tentando fazer, mas ainda existe algum preconceito e que em determinado nível a gente chama de psicofobia, que é uma espécie de negação ou ojeriza, né, um repúdio às pessoas que possuem transtornos mentais. E eu sempre costumo dizer, penso que é importante refletirmos, que saúde, tanto mental quanto física, mas especialmente mental, não é uma condição. Então, a gente não pode dizer, eu tenho saúde e estou livre de qualquer situação que possa mudar isso. Muito pelo contrário, saúde mental é um estado. Hoje eu posso estar com um bom funcionamento cognitivo e emocional e a depender do que eu vivencio nas minhas relações, no meu dia a dia, este estado pode mudar. Exemplo, para ficar mais claro. Eu estou aqui conversando com vocês, falando sobre saúde mental, acreditando que estou em bom nível de funcionamento mental, saio na rua e sou assaltada, vejo algum evento estressor e desenvolvo a partir disso um estresse pós-traumático, um transtorno depressivo, algum transtorno de humor. Dentro da saúde mental, a gente aplica da mesma maneira esses conceitos. Eu tenho fatores preditores que podem ser familiares, genéticos, biológicos para transtornos mentais? Sim. Então, lá na minha família de origem, meus pais biológicos, como sanguíneos, têm depressão. Isso é um fator preditivo? Sim. Eu tenho uma chance maior de desenvolver um transtorno depressivo. É preditivo, não é necessariamente que eu vá desenvolver, porque saúde e saúde mental são situações multifatoriais.
mas existe um fator preditivo. Eu tenho uma situação de, estou com depressão, bom, eu preciso reagir a esse transtorno porque ele vai afetar a minha qualidade de vida, vai afetar o meu desempenho nas atividades que eu preciso fazer. Então, falei sobre predição, reação e aí a prevenção. Como é que eu posso prevenir? E quando a gente fala em prevenir, a gente não está falando em nenhuma medida que vai me trazer 100% de certeza de que não vai acontecer nada comigo, né? Até porque estamos falando em ciências humanas também. Mas eu posso prevenir criando bons hábitos relacionais, bons hábitos no ambiente de trabalho, bons hábitos de descanso, de lazer e, óbvio, puxando um pouco da brasa para o meu assado, fazendo psicoterapia. A psicoterapia é um processo que nos auxilia não apenas no sentido de tratar algo, mas no sentido do autoconhecimento que vai nos levar a outros comportamentos positivos para a vida. É importante essa visão, né, de uma situação mais holística. Então, é corpo e mente, né? Tanto a saúde física como também a saúde mental formam um conjunto e como é relevante ter esses cuidados, né? E se prevenir, mas também observar as formas como a gente pode predizer, né? O que pode eventualmente acontecer em relação à nossa saúde. Mas eu quero puxar a nossa conversa aqui um pouquinho para o lado da tecnologia. Então, a Priscila, ela trabalha lá com o time de dados na IJA e eu queria que tu contasse um pouquinho, Priscila, como que funciona essa questão do impacto da tecnologia em relação à saúde e também me responde se a saúde pode ser data-driven, né? De que forma os dados podem contribuir nesses processos. Eu sou totalmente uma evangelizadora de data-driven, né? Eu acho que contra dados não há argumentos, né? Com dados a gente consegue trazer bastante orientação numa tomada de decisão, né? E a ideia, então, na IJA é que seja exatamente esse o uso dos dados, né? A gente conseguir cada vez mais melhorar a vida dos médicos, né? Que estão atuando ali no acompanhamento de pacientes, de clientes, para que eles tomem a decisão mais acurada possível. Então, existem muitas tecnologias hoje e de fácil acesso e com inteligência artificial, que é algo que está em tudo, né? Todo mundo aqui já usou um pouco de inteligência artificial e isso a gente consegue em Netflix, Spotify, etc. Então, assim, existem várias tecnologias que promovem a saúde, né? Mas é importante a gente enxergar qual é o valor disso, né? Hoje em dia é difícil, assim, eu não sei vocês, tá? Eu, como trabalho numa health tech, eu tenho aplicativos de saúde, não só os da IJA, né? Eu tenho outros também, mas porque, né, eu sou curiosa, enfim, quero ver o que está sendo utilizado de dado de saúde, o que estão entregando para o usuário final em relação aos seus dados. Mas existem muitas pessoas que ainda não utilizam, não têm essa vontade, né, de cuidar da sua saúde através de tecnologia, enfim. Então, assim, acho que a tecnologia, ela consegue ajudar e muito quando a gente tem interesse. E com a IJA, a ideia é que a gente consiga atuar diretamente com as pessoas. Hoje a gente tem um produto que ele é voltado para empresas, né? E aí a empresa que contrata esse nosso produto, que ele é um programa de prevenção, os colaboradores, né, eles são convidados a entrarem dentro do nosso sistema e ali, então, eles vão colocar as informações deles, a gente vai ter informação de saúde, a gente vai ter informação de exames, né, laboratoriais, a gente vai ter a questão mais clínica, né, que são as avaliações realizadas por médicos, e aí com isso, né, reunindo tudo isso, a gente trazer para eles um retorno disso e trazer um cuidado através de linhas de cuidado, enfim, tem toda a questão de um propósito em cima disso, então a tecnologia pode ajudar e vai ajudar. Só que a gente também tem que saber como que a gente vai usar isso, por que que eu estou usando aquilo
saber também, querer saber de si mesmo, né? Onde que eu consigo melhorar, onde que eu consigo ter saúde, o que eu preciso fazer para isso. Fantástico, Priscila. Te ouvindo, eu fico pensando que não tem como a gente não encarar isso como uma grande revolução nesse processo de saúde, né? A tecnologia vem para nos dar muitos subsídios, para nos ajudar em tantos aspectos, e aí a gente vê, a partir da tua fala, o quanto nós ainda podemos e precisamos evoluir nesses aspectos de informação. Ao mesmo tempo, eu fico pensando que uma mesma geração ela vai viver diferentes fases de quase um analfabetismo tecnológico a uma situação, a um patamar em que tua vida vai estar praticamente toda de forma digital em um pequeno aparelho eletrônico. Então, serão gerações aí tentando se comunicar, obviamente com o propósito que você fala que é muito benéfico. E aí eu fico pensando, talvez você possa comentar um pouco mais, essa questão da informação. Você traz a ideia de ter o dado, mas ter a informação e saber o que fazer. Porque daqui um pouco eu vejo algumas informações e não tenho uma plena consciência, um pleno conhecimento de como interpretar essas informações. Então, você traz bem, tem atendimento médico, tem lugares onde a pessoa vai encontrar a informação, e eu penso que é nisso que está a chave da questão. Ter a informação, mas saber usar de forma adequada para que essa informação não se volte, não traga um benefício contrário ao que se está buscando, né? Daqui a pouco eu vejo algo ali e me desespero com uma situação que não é para ser desesperadora. Não sei se me fiz entender e se você poderia comentar um pouco mais sobre isso. Sim, com certeza é um ponto bem importante, né, Josi? É aquela coisa, às vezes, tipo mãe de Ná, né? Ah, eu tô vendo aqui que vai acabar o mundo. Então, corre, todo mundo vai fazer alguma coisa porque vai acabar o mundo, né? Claro, tem aqueles que não vão acreditar, mas tem a galera que vai acreditar e vai pensar, vou fazer tudo que eu posso hoje porque amanhã o mundo acabou. Então, com certeza, a gente tem essa preocupação, a gente pensa muito, né, antes de tomar qualquer decisão também. A gente precisa, né, todos os profissionais que lidam com isso, né, é importante também ter isso como um propósito, como um cuidado, como um valor, né? É importante que as pessoas também que utilizam tecnologia, né, tenham isso em mente, que a gente também tem que conhecer aquilo ali, por que que eu estou colocando a minha informação ali. Eu até tenho eu passei por uma experiência dentro da IJA, né, que é quando a gente fez a adequação LGPD, né, então eu participei de todo o processo e aí eu construir mais valores, né, com isso, né, eu, Priscila, e aí eu acho que é muito legal a gente ter essa visão, construir uma visão em cima da nossa própria política de informação, né, e ter uma visão um pouco mais questionadora sobre informação e principalmente sendo informação de saúde, que é uma informação sensível, que é uma informação que tu não vai querer que seja exposta, então tu vai querer ter um cuidado. Então, falando da visão de pessoa, né, na perspectiva de cliente, ter esse cuidado e entender por que estão me pedindo essa informação e etc. E aí, como empresa, a gente também tem todo um cuidado pensando em política de informação e de privacidade, de conseguir, além de ter essa segurança, que é um outro assunto, mas saber como lidar com todas essas informações que são super importantes e que também podem trazer daqui a pouco um alarme enorme para a pessoa, né? E, enfim, conseguir conduzir aquele grupo de pessoas para um caminho que não seja aquele que a gente está enxergando, né? A gente, por exemplo, a gente tem esse algoritmo que faz calcula, né, a probabilidade de uma pessoa
ter um problema do coração em até 10 anos, né? E aí teve, inclusive, uma empresa que apareceu ali que de todos os funcionários ali, o percentual de pessoas que estavam com a idade cardiovascular, que isso não significa que essas pessoas teriam um problema cardiovascular em 10 anos, mas que essas pessoas estavam com a idade cardiovascular acima da sua idade biológica, estava um percentual bem alto de mais ou menos uns 75%. Então, assim, muitas pessoas estão tendo muitos hábitos errados que estão levando essas pessoas a terem uma idade que não condiz com a idade biológica delas, ou seja, elas estão encurtando o tempo de vida delas aqui na Terra. E toda essa questão, né, que nós estamos comentando da tecnologia, do uso dos dados, né, e de como fazer um melhor aproveitamento de toda essa revolução que está acontecendo no âmbito da saúde, me fez lembrar e querer te perguntar, Priscila, nós aqui na Atistos Educação temos uma escola da saúde que segue muito a linha da conexão radical com o mercado, de estar vivenciando o que acontece no mundo real, né, conectando a academia com a prática. E tu estás dentro do universo das startups, tu acompanha toda essa revolução. Por isso eu queria te perguntar, qual que é a tua visão sobre o profissional da saúde do futuro, né? Como que a tecnologia vai impactar nessas profissões? Quais seriam os preparativos? Imaginando nossos estudantes, né, que devem estar aqui nos ouvindo agora, como eles devem se preparar para essa nova realidade? Ai, que legal. É uma pergunta bem da atualidade mesmo também, né? E eu inicio falando com uma tecnologia que surgiu há pouco tempo, né? E que teve um uso muito grande, né? Que todo mundo está aproveitando disso, né? E existe também uma discussão muito grande em relação ao uso dessa ferramenta, que é o ChatGPT. E hoje em dia eu tenho visto que não só o pessoal de saúde, né? Mas muitas pessoas estão utilizando o ChatGPT para melhorar o seu trabalho, né? Tem de quem use para outras coisas, como sempre, né? A tecnologia sempre vai ter as pessoas que vão usar da forma incorreta, mas também tem uma galera que está usando para ajudar com estudos, está usando para subsidiar algum tipo de decisão, enfim, N coisas. Para a área da saúde não é diferente, né? E existem vários tipos a gente chama de prompt, né? Quando tu coloca ali alguma necessidade que tu tenha, tu coloca no ChatGPT para que ele te traga um retorno. Então, isso a gente chama de prompt e existem vários tipos de prompt que tu pode colocar no ChatGPT para te ajudar nessas questões. A outra coisa que eu acho que é bem importante, e aí vem para esse lado que é a minha área, né, de dados e machine learning, é que os profissionais de saúde vai ser um plus e vai ser muito bom, e eu acho que eles vão ter uma ascensão bastante grande na carreira se eles tiverem também essa parte de machine learning junto na base de conhecimento deles, né? Então, eles têm toda a parte de background, de estudo e até de know-how da saúde. Depois disso, né, tendo tudo isso, eles conseguirem ter essa visão, ainda que seja macro, de machine learning, eles vão conseguir agregar e muito, né? Tendo a parte de análise de dados, então eles vão conseguir otimizar muitos algoritmos, sabendo, né, como que isso funciona, eles vão conseguir detectar erros, eles vão conseguir ter uma visão muito, muito mais analítica daquele resultado, né, que um algoritmo de machine learning está trazendo de predição, se eles também tiverem dentro do currículo deles essa parte de machine learning e inteligência artificial. Perfeito, Priscila. Eu entendo que nós, profissionais da saúde, ou me arrisco dizer a qualquer profissional que busca entrar ou permanecer no ambiente de trabalho, não pode fugir ou negar mais a importância que a tecnologia tem nas nossas vidas pessoais e profissionais. Então, os profissionais da saúde, talvez a saúde, por ser uma ciência não exata, nossos egressos pensem que não terão um contato
direto com a tecnologia, ok, podem não ser um programador como a Priscila, mas estarão em contato com ferramentas que vão precisar entender, que vão precisar, de alguma forma, se relacionar no ambiente em que estiver inserido, com as pessoas que estiver trabalhando. E aqui na Attus nós temos essa preocupação e essa visão de futuro e de empregabilidade que a tecnologia e a inovação são, né, necessidades para todos os profissionais. Temos disciplinas específicas para trabalhar esses temas nos nossos currículos, que vão olhar justamente para o que tem de mais inovador, para as ferramentas tecnológicas, que cada aluno vai poder beber destas fontes para se tornarem profissionais cada vez mais competitivos, já que a gente sabe que o mercado está cada vez mais exigente nos perfis que tem buscado. Então, penso que dentre tantas características, dentre tantas habilidades que a gente busca, e considerando a nossa pauta de hoje, os profissionais do futuro precisam atentar, sim, para o que a tecnologia tem ali para nos oferecer e ainda muita coisa que vai surgir, sem sombra de dúvida, nos próximos anos. Olha, depois dessas dicas tão incríveis da Priscila e da professora Josiane, eu vou ter que chegar ao final do nosso episódio aqui do Attus Talks. Estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast da Attus Educação. Então, quero agradecer imensamente. Hoje nós recebemos a Priscila Mia, que é líder do time de dados e inteligência da IJA Saúde. Priscila, a gente agradece muito a tua presença e já fica o convite para voltares mais vezes a participar aqui do Attus Talks. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Valesca. Obrigada convite também. Obrigada, Josi, pela troca. Adorei bastante. Gostei de estar aqui com vocês. E já digo que venham, só me convidar, que eu venho aqui de novo. A gente fala de mais qualquer outra coisa que vocês queiram trazer como tópico. Ai, que bom, Priscila. E também agradecer a professora Josiane, então, Razeira, coordenadora do curso de Psicologia da Attus Educação na unidade de Passo Fundo. Josi, muito obrigada pela tua participação e eu nem preciso dizer, né? Nós estamos sempre contando contigo por aqui. Obrigada, pessoal. Obrigada, Priscila. Aprendendo sempre um monte contigo, com as tuas experiências. E é um privilégio participar dessas discussões, dessas reflexões. E óbvio que vocês podem sempre me chamar. Eu venho correndo para participar desses momentos tão prazerosos com vocês. Obrigada. Nós que agradecemos, então, e quero voltar a lembrar, pessoal, as inscrições para o processo seletivo de 2023/2 da Attus Educação estão abertas no nosso site www.attus.edu.br. Inscrições tanto para os cursos de graduação como também para os cursos de pós-graduação, ou seja, mestrado e doutorado. Temos mais informações no site e também você pode realizar a inscrição por lá. Lembrando, então, que toda semana tem episódio novo do Attus Talks nas principais plataformas de áudio, também no YouTube. Além de nos ouvir, não esqueça de seguir a Attus Educação nas nossas redes sociais. Estamos presentes no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter também. Segue a gente, curte os nossos conteúdos por lá. E também o site está sempre atualizado com informações sobre cursos, sobre as nossas iniciativas. Lembre-se, aqui na Attus, você atualiza o seu amanhã. Attus Talks, conectando você ao universo Attus.